Olá, pessoal. Eu sou a Rosalina Veloso e venho fazer um convite para vocês participarem das atividades do movimento docente. O nosso trabalho, apresentado a partir do movimento docentes, é a sala de aula como espaço dialógico na construção de combinados entre educandos e educadores. Então, essa questão dos combinados, né, as regras que existem no espaço escolar, ele é colocado aqui para discussão, para uma reflexão dos leitores e daqueles que participarem do nosso trabalho. O estudo ele faz uso dos combinados pedagógicos como instrumento para refletir sobre como a diversidade de ideias e culturas podem ser discutidas e se chegar a uma compreensão de que regras são bem-vindas. E o que isso significa? Significa que a criança precisa colaborar, cooperar na construção dessa regra. Quando a regra ela parte do adulto, muitas vezes a criança tende a quebrar essas regras, porque ela não participou. Para ela entender a função dessa regra nesse espaço, nesse ambiente em que ela vive, ela precisa colaborar com essa construção dessa regra. É a partir da sua cooperação nessa construção que ela vai entender as situações que ocorrem na sala, saber lidar melhor com as questões que se apresentam de toda essa diversidade e construir aí essa sua autonomia. Construir essa autonomia com foco na reflexão que ela faz sobre todas as regras que cada um opinou, que cada um pensou para apresentar naquele espaço, sala de aula. Então, o conceito de autonomia ele é apresentado no nosso trabalho para entender como a criança desenvolve essa moral. Esse trabalho ele é desenvolvido por meio de uma pesquisa realizada com a doutora Elisete Gomes Natário, pesquisadora da Universidade Metropolitana de Santos, e eu, que sou professora de educação básica e também atuo como diretora de escola. Então, pensar na questão, por exemplo, da indisciplina escolar é pensar em como construir um ambiente dialógico que possibilite a criança a construir o seu pensamento, entender as suas frustrações que levam ela a atuar de forma inadequada, vamos dizer assim, naquele ambiente, naquele espaço, para que a criança consiga estar naquele ambiente e refletir sobre tudo o que ocorre ali e entender que algumas frustrações são necessárias e ele precisa aprender a lidar com ela de uma forma que não seja agressão verbal ou física, é preciso que a criança compreenda os significados das regras. E essas regras, quando construída pela criança, em cooperação com a criança, existe mais possibilidade de dar certo, né? Deles entenderem e seguirem essas regras. Então, eu convido vocês para esse debate, para essa conversa, né? Esse diálogo que permita a gente refletir sobre a nossa prática docente. Conto com vocês e até lá. Muito obrigada.